Nós recebemos aqui no Tailgated o advogado Deco Costa, ele é representante dos entregadores por aplicativo. Muito obrigado pela sua participação, Deco. Oi, Bocho, tudo bem? Eu que agradeço o convite, né, e poder estar participando aqui desse bate-papo contigo. Perfeito. Deco, para quem nunca estudou direito na vida, qual seria a principal diferença entre um trabalhador autônomo e um trabalhador formalmente empregado, uma empresa e tudo mais? Porque ao meu ver, é o grande ponto central dessa batalha dos entregadores de aplicativo. Então, para o público que está em casa entender, qual é a diferença entre trabalhador autônomo e o trabalhador empregado numa empresa? Vamos lá, Bosco, saindo do juridiquês, né, falando de uma forma bem clara, o que difere o trabalhador autônomo, né, do trabalhador, como você está falando, são as garantias, né, os direitos trabalhistas. Né? Por exemplo, o trabalhador autônomo, como se diz, né, é o trabalhador que não tem a carteira assinada, ou seja, ele não tem garantias como um trabalhador de carteira assinada tem. Né? Por exemplo, férias, acidente de trabalho, todas essas questões, né? FGTS, às vezes, entendeu? Então, tudo isso é um colchão de proteção que faz uma diferença muito grande. Inclusive, isso se acentuou aqui no Brasil de uma maneira mais contundente pós-reforma trabalhista que aconteceu no final de 2017, né, em que direitos trabalhistas foram flexibilizados. E cada vez mais a precarização é latente nas relações de trabalho. Algumas pessoas dizem que, pelo fato desses entregadores de aplicativo fazerem o seu próprio horário, não terem um patrão, eles não poderiam ser encaixados na categoria de trabalhadores com carteira assinada. O senhor concorda com essa visão? Bosco, bem, isso é um grande ilusionismo e eu vou te dizer por quê. Esses trabalhadores que a gente está defendendo, né, os entregadores de aplicativo, alguns rodam, só para ilustrar bem essa situação, de 12 a 14 horas por dia, todos os dias, né, para tirar um salário, em média, que eles falam de R$ 2.500. Né? Os que pedalam todo dia, cerca de 50 quilômetros. Ou seja, praticamente um treino de um ciclista, de um maratonista. E por que isso acontece? Né? Existe uma grande tentativa dessas empresas de descaracterizar a questão da subordinação, ou seja, do vínculo. Por quê? Porque essas empresas alegam que essas pessoas são empreendedoras, donas do próprio tempo. Mas que, na verdade, isso na prática não é o que acontece, porque ninguém passa 12, 14 horas em cima de uma moto, de domingo a domingo, porque quer. O que acontece é que essas empresas elas atuam de uma forma extremamente selvagem, em que elas têm uma plataforma de algoritmo, em que, por exemplo, se esse profissional, se esse entregador não trabalhar no final de semana, sábado e domingo, quando ele for logar no aplicativo na segunda-feira, a empresa encosta ele, ou seja, traz poucas corridas, entendeu? Enfim, ele pode ser desligado sem nenhum tipo de justificativa. Né? Quer dizer, na hora dele se cadastrar, a empresa pede, né, alguns requisitos, mas na hora de afastar não dá nenhum. Né? Quer dizer, se isso não é subordinação, se isso não se constitui em uma subordinação, eu não sei mais o que é. O que acontece é que essas estruturas de relação de trabalho, elas estão se colocando além do que até agora a legislação trabalhista protegia. E é esse nó cego que a gente tem que resolver. Pelo que o senhor está falando aí, é uma espécie de fraude que essas empresas estão fazendo, porque existe uma relação de trabalhador e empregador, já que existe a subordinação, para quem não sabe, é uma da essência do trabalho com carteira, a subordinação ao chefe. Então eles têm um chefe, só que na prática eles estão tentando tirar desses trabalhadores as garantias que um trabalhador normalmente com a carteira assinada teria, não é isso?
O chefe dele hoje, a gente costuma dizer que é o algoritmo, né? São esses programas em que determina quanto ele vai ganhar, né? Enfim, para quem ele vai rodar, como ele tem que fazer. Em detalhe, isso está sendo colocado, Bosco, de uma maneira exatamente para ludibriar, né, essa questão, para esse vínculo não ficar claro. E que muitos desses trabalhadores acreditam realmente que são empreendedores. O empreendedor, eu acho que muito dificilmente pedalaria esse tempo todo. Pois é, é impressionante como isso é impregnado, que eles acreditam que são parceiros, são empreendedores, quando na verdade não são. Aqui está acontecendo algo muito grave. Estamos com tecnologia do século XXI, com iPhone, e direitos trabalhistas do século XVIII, pré-revolução industrial, né? Quando trabalhadores ficavam em porta de fábrica, esperando ser convocado para o trabalho, trabalhando 12 horas, 14, em locais insalubres, de menor, ou seja, o que a gente construiu de proteção, de estado de bem-estar social, está sendo barbaramente retirado. Isso preocupa demais. E o fato deles não serem reconhecidos como trabalhadores com a carteira assinada faz com que esse tipo de exagero de horas trabalhadas aconteça quase que toda semana. Existe um limite na CLT de 8 horas de trabalho por dia, né? Tem um limite também semanal, e isso é ultrapassado por quase todos eles. Inclusive, Bosco, é na própria Constituição. E o que é mais grave é o seguinte, é o que muitos me falam. Dizem que eles são reféns, né, de um trabalho diário, porque, veja, final de semana são os dias que essas empresas lucram mais, percebe? É onde se tem a maior demanda de pedido. Então, se o trabalhador trabalhou a semana toda, o entregador desse, quiser tirar um sábado e um domingo para descansar com sua família, né, ou um domingo, segunda-feira, como eu já falei anteriormente, ele vai ser penalizado tendo menos corridas, entregas. Menos entregas, entendeu? Então, o seguinte, isso é algo que coloca o trabalhador numa condição de praticamente uma imposição. Porque se ele não for trabalhar no final de semana, ele sabe que durante a semana vai ter o chamado pedido pingado, ou miado, como eles chamam. Né? Então, eles não têm muita escolha. Né? Por exemplo, eles fizeram uma paralisação dia 1º de julho, uma paralisação forte. Nacional, aí, inclusive. Nacional. Mundial. Tiveram paradas no mundo todo. Uhum. Inclusive, o que foi que as empresas fizeram? Aumentaram a taxa de entrega para tentar desmobilizar, entendeu? Essa paralisação. E é uma prática até considerada o que a gente chama uma prática antissindical. Pode ser enquadrada assim. Tem esse viés, né? Acontece que... Pode falar. Perfeito. Existe, como a gente está vendo, não somente aí no Brasil, como também aqui no Canadá, nos Estados Unidos e até em alguns países da Europa, realmente uma organização desses entregadores e também de motoristas, por exemplo, de Uber, para se organizar. Aqui, recentemente, em Toronto, nós tivemos uma decisão muito importante em que os trabalhadores do Foodora conseguiram o direito de se sindicalizar. E aí no Brasil, quais são qual é a pauta desses entregadores? O que é que eles querem com essa paralisação e com essa demanda deles? Olha, Bosco, eles querem uma taxa de entrega mais justa, um valor mais justo. Eles ganham cerca de R$2, de R$2,50, pedalam 15 a 20 quilômetros para ganhar R$2. Enfim, nessa média, né? Taxa de entrega, e queria condições mais dignas, e eu te digo como. Por exemplo, um trabalhador desse sofre um acidente. Ora, ele não tem nenhum tipo de suporte. Até ele não consertar a bicicleta, se recuperar, né, e voltar, ele não tem garantia nenhuma. Quer dizer, esses trabalhadores, por exemplo, de moto, usam o patrimônio dele, não tem nenhum tipo de seguro, nada, e estão à própria sorte, né, o tempo todo aí na rua, dirigindo uma moto, outros pedalando. E detalhe, essas empresas, algumas empresas, vocês, enfim, aquelas bolsas,
né, em que eles trabalham, as empresas ou descontam das corridas dele, ele já começa devendo, ou ele tem que adquirir por R$ 45. Não só a bolsa, que é um material de trabalho, veja bem, como a própria roupa, para fazer propaganda da empresa. Quer dizer, é surreal o que a gente está assistindo. Surreal. E a gente sabe que, por exemplo, um trabalhador que está numa fábrica, por exemplo, automotiva, se ele se acidenta, ele tem uma série de recursos que pode sustentá-lo, né? Ele está contribuindo com o seguro-desemprego, com o FGTS, ele tem o direito ao auxílio-doença, e esses trabalhadores de aplicativo não têm direito a absolutamente nada, é isso? Inclusive, a gente fez uma conta semana passada, a chamada aqui, que é aquela conta de padaria. Eu trouxe alguns entregadores e a gente conversando, eles disseram, não, mas porque a gente livre ganha mais, tu tira quanto? Ele disse, olha, eu trabalhando todo dia, rodando 12 a 14 horas, de 2.500 a 3.000. Mas desse dinheiro, ele tira 600 de combustível, 500 a 600 de combustível, paga manutenção de moto e alimentação todo dia. Quando eu fui ver o salário base dele, por exemplo, da categoria, né, na convenção do sindicato, por exemplo, dos motoboys, né, o salário base era mais ou menos R$ 2.000, ou seja, não era tão diferente. Então, essa percepção que eles perdem, sofrem essa lavagem cerebral, né, de empreendedorismo, de que eles têm livre, dominam o tempo deles, quando o tempo deles é totalmente dominado pelo algoritmo, né, e eles não percebem. Tá? Só depois dos efeitos físicos, psicológicos, né, que eles têm sofrido. A doença, Bosco, desse novo momento que a gente está vivendo, né, a doença dos efeitos trabalhistas é bem diferente daquelas doenças da década de 70, 80, das doenças fabris. Hoje se tem uma doença, a depressão, né, as doenças psicológicas são as principais hoje dos trabalhadores e trabalhadoras, até porque a concepção está mudando, né? Praticamente já não existe mais aquele colchão de trabalhadores em chão de fábrica, como se teve no período que se chama dourado do capitalismo, entre 45 e a década de 70. Né? Hoje Perfeito. mudou um pouco. Então, pelo que eu entendi, a curto prazo, eles querem um preço de entrega mais justo. Mais justo. Querem uma espécie de seguro para que, Sim. caso se acidente, alguma coisa do tipo. Mas, futuramente, os entregadores, eles querem ser reconhecidos como trabalhadores com carteira assinada? Querem, Bosco. O que acontece é que, como eu te falei, é uma categoria que está se formando agora, heterogênea demais, e muitas vezes sem conhecimento do próprio direito. Por exemplo, quando você passa para explicar uma conversa dele, eles começam a se atentar, né? Como, de fato, esses direitos que eram garantidos pela CLT daria a ele uma condição de trabalho mais digna, entendeu? Sem essa visão autônoma, como às vezes se diz, com todos os ônus e bônus. Né? O que eu digo, olha, autônomo, no meu dia a dia eu até falo, né? Eu sei o que é isso porque uma das minhas atividades eu sou totalmente autônomo. E autônomo tem ônus e bônus. Então, quando você vai mostrar, né, o que significa você ter todos esses direitos por uma carteira assinada, por você bancar a própria sorte do seu dia a dia, muitos começam a olhar que é muito melhor você ter seus direitos garantidos em carteira. E é por isso, Bosco, essa sua discussão é muito importante, porque hoje no Brasil saiu uma notícia, não sei se tu viste, que o ministro da Fazenda, inclusive, quer desregular totalmente, né, os direitos trabalhistas e o salário mensal passar a ser salário hora, né, inclusive alterar a questão de férias, 13º, tudo. Ou seja, o ataque continua. Né, e eles não vão aliviar se as categorias de uma forma geral, mas essas que estão formando uma nova massa de força de trabalho, percebam como eles estão sendo manobrados. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação, Deco Costa, no Taligated, e espero que vocês, os entregadores, consigam aí melhorar um pouco a qualidade do trabalho, muito em breve. Muito obrigado, Deco. Eu agradeço demais pelo convite e sempre à discussão. Tá bom? Forte abraço, querido. Obrigado. Tchau.
Nós entramos em contato com todos os principais aplicativos de entrega e só recebemos uma resposta direta da Uber Eats, que eu vou ler aqui para vocês. As empresas implementaram desde o início da pandemia diversas ações de apoio aos entregadores parceiros, tais como a distribuição gratuita ou reembolso pela compra de materiais de higiene e limpeza, como máscaras, álcool em gel e desinfetante, e a criação de fundos para o pagamento de auxílio financeiro para parceiros diagnosticados com Covid-19 ou em grupos de risco. Diante de um cenário econômico crítico, como o da pandemia da Covid-19, a flexibilidade dos aplicativos foi essencial para que centenas de milhares de pessoas, entre entregadores, restaurantes, comerciantes e microempresas, tivessem uma alternativa para gerar renda e apoiar o sustento de suas famílias. As empresas não trabalham com um esquema de pontuação para a distribuição de pedidos e reafirmam a abertura ao diálogo, sempre atentas às reivindicações dos entregadores parceiros para aprimorar a experiência de todos nas plataformas. Menino, que sucesso!